O subjetivismo importa. Há um tempo, a Netflix lançou O Poço, ou El Hoyo no original, um filme espanhol que rapidamente ganhou o título de cult pela internet e lotou a plataforma do YouTube de vídeos explicados e teorias alucinadas. O que o diretor Galder Gastelo Urrutia faz no decorrer do longa é expor críticas que tendem a ser ácidas por meio de metáforas de fácil associação sobre capitalismo e socialismo democrático. Um homem é colocado numa espécie de presídio vertical onde a alimentação parte do piso superior e vai descendo até o último patamar, que não tem extensão informada no primeiro momento em prol da narrativa. O descaso que vem com o de baixo, ou seja, o mais pobre, está explícito desde o começo do filme. O diretor apresenta em um determinado momento uma hipótese sobre o egoísmo e sua naturalidade no ser humano e sobre a impossibilidade de revolução sem violência. É aí, inclusive, onde mora um receio da parte dele em assumir uma postura crítica em relação às hipóteses e metáforas levantadas por ele mesmo. El Hoyo lembra o curta-metragem Next Floor, dirigido por Denis Villeneuve, o diretor de A Chegada e Blade Runner 2049. Em 11 minutos de curta, o diretor canadense apresenta um problema semelhante ao do longa espanhol e com metáforas tão escancaradas quanto. O curta está disponível aqui mesmo no YouTube e o link está na descrição do vídeo, mas esse é só um parênteses. El Hoyo, ao contrário do curta, se escora em um final aberto numa tentativa de reverberar o próprio filme, fazendo com que os espectadores discutam a ideia presente nesse final de forma subjetiva. Subjetividade, essa é a palavra. Só que não existem elementos em um filme que não possuam subjetividade. Ao apontar uma câmera e enquadrar o que quer que seja, mesmo sem que você tenha consciência plena, um julgamento subjetivo implícito existe ali. A produção, inevitavelmente, já carrega uma subjetividade implícita. Como Susan Sontag apresenta em Sobre Fotografia, como cada foto é apenas um fragmento, seu peso moral e emocional depende do lugar a que se insere. Uma foto muda de acordo com o contexto em que é vista. Cada uma dessas situações sugere um uso diferente para as fotos, mas nenhuma delas pode assegurar seu significado. A exemplo do que o Wittgenstein afirmou sobre as palavras, ou seja, que o significado é o uso. O mesmo vale para cada foto. O fotógrafo pode ter a intenção de apenas registrar um pedaço da realidade, mas ainda assim é guiado por imperativos de gosto e de consciência. O mundo registrado não é a verdade propriamente dita, por mais que se queira compreender como. É um reflexo, uma aparência do mundo, interpretações do mundo tal qual um desenho. Deve-se sempre enfatizar a subjetividade da visão, dada no momento em que se enquadra o objeto com o intuito de deslocá-lo no tempo. Ao ter contato com tal subjetivação, com a arte propriamente dita, surge um confronto, de onde se obtém a visão subjetiva de determinado objeto de arte, a fotografia para Sontag, o longa para nós. O espectador não pode se posicionar de forma ingênua e buscar interpretar objetivamente, tal como se construísse uma verdade absoluta acerca de uma imagem que, como dito, é uma visão subjetiva. Não há domínio sobre a experiência através de um congelamento do mundo e da sociedade em si. O que difere a fotografia, colocado por Susan Sontag, e o cinema em um aspecto mais direto, é a duração. Através dela, o filme transforma não somente os elementos presentes nele próprio, mas também o espectador que o acompanha. Como dito por Jean-Louis Comot, a duração é o tempo para que alguma coisa se transforme e, antes de tudo, para que uma relação se estabeleça, se instale, se desenvolva entre o sujeito, o espectador, e o outro filmado. A montagem do longa engana para finalizar com um mistério além do necessário. Ao adicionar tais elementos, como um fim no andar 333 e a figura de uma criança, o filme perde um pouco por ficar levantando questões que fogem das metáforas apresentadas no próprio longa. O mistério da garota vira pauta de discussão com o surgimento de interpretações subjetivas. Porém, tais interpretações começam a basear-se em achismos exteriores, o que afasta o espectador do longa e do que foi apresentado ali. Se o protagonista está morto desde o começo e esta é uma alegoria ao inferno de Dante, pouco importa se não houver meio de amarrar tal morte ao enredo do próprio filme. Os elementos realmente presentes é que são de suma importância. Sabemos que o tempo estabelecido pelo diretor não está necessariamente em ordem cronológica. Afinal, em diversos momentos somos bombardeados com cenas de Göring antes de estar em uma das celas. É possível assumir, então, que a cena onde o chefe de cozinha aparece reclamando de um fio de cabelo em uma panacota pode ser de um tempo posterior à tentativa de revolução, no qual a mensagem já teria chegado ao topo. Essa panacota, que é vista na sequência final do longa como a mensagem última do enredo, surge na marca dos 35 minutos de filme, tendo logo em sequência seu significado exposto pela montagem. Um mísero fio de cabelo em uma superfície faz com que ela se torne imunda para os do topo, como vermes no alimento.
A diferença é que os de baixo se veem obrigados a comer, independente do estado. Resumidamente, a mensagem nunca vai ser ouvida pelos de cima, tendo sua interpretação moldada pela vivência elitizada que carregam em si. Amarram-se assim os elementos do próprio filme em prol de uma conclusão acerca da cena aparentemente desconexa dos 35 minutos com a mensagem proposta pelos personagens e, logicamente, pelo diretor. Dessa forma, não há necessidade de buscar elementos além da tela que não compõem a história para justificar uma ideia pseudo-subjetiva. Mas, afinal, qual realmente o problema em adicionar algo além do filme para afirmar uma interpretação subjetiva desse filme ou peça de arte? Quando se tem como objetivo interpretar uma obra, partimos, logicamente, da obra em si e propomos um pensamento acerca desta, baseando-se na experiência com a obra. Devemos então voltar o olhar para a experiência e para a obra, amarrando os dois objetos de análise, fazendo com que seja possível que outros consigam obter um entendimento de nossa experiência subjetiva com a obra. Ao adicionar na ideia proposta elementos além da obra e de sua experiência, recorre-se a outras experiências ou entendimentos acerca da realidade que só pertencem a você. Deixa de ser, assim, sua experiência com a obra para transformar em uma relação dos objetos obra, experiência com a obra e experiência além obra. Você não está mais firmando uma interpretação subjetiva do longa pelo longa, mas dando elementos que não pertencem a ele em prol de uma visão ainda mais subjetiva e limitada. A obra deve, inclusive, fechar-se em si mesma, sem necessidade imediata de recorrer a elementos além obra, como entendimento sobre o contexto histórico da produção. É óbvio que isso pode adicionar algo em termos de conhecimento, mas já não é necessariamente uma interpretação subjetiva direta de sua experiência com a obra. Interpretar um filme, em termos básicos, resulta em criar uma ideia acerca deste, como dito anteriormente. Não é possível uma explicação completa e definitiva, como determinados canais tendem a dizer. As ideias, críticas e teses montadas acerca do filme não devem, e hipótese alguma, ser tratadas como uma verdade absoluta. O que se faz, na verdade, é apresentar argumentos em defesa da sua ideia que devem estar necessariamente interligados aos elementos concretos presentes no longa. Obviamente, existe uma intencionalidade presente na construção e defesa de uma tese sobre um filme. A sua visão será compartilhada de uma forma clara acerca do próprio filme, onde quem ouve não dependerá de elementos além dos apresentados na própria arte. O subjetivismo importa, mas deve se amarrar na própria arte, em sua experiência com ela e em seus elementos concretos. Bom, eu sou Gabriel Guinan, esse foi um vídeo sobre o Poço e sobre essa questão de interpretação e sua experiência com a obra. E é claro que o campo de comentários é livre para vocês opinarem sobre essa questão de como você deve construir uma crítica, uma ideia sobre um filme, sobre uma peça de arte em si, e eu espero que vocês façam isso. Alguns links estão na descrição, inclusive, como eu sou fã de autopromoção, os links das minhas redes sociais, onde eu sempre estou indicando alguns filmes, livros e quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir até agora e tchau! Hey, that's pretty good.